Bom dia a todos vocês que me escutam, em especial a todos os filhos e filhas da Rainha dos Apóstolos. Hoje acordamos alegres, uma alegria diferenciada, porque hoje temos consciência em voltar os nossos olhos para os céus e agradecer ao Deus por Ele se manifestar em nós, ter vindo morar no nosso coração no dia do nosso batismo, o Espírito Santo. Vamos ouvir o Evangelho deste dia e depois fazermos a reflexão para entendermos melhor o que é Pentecostes, o que é Deus agindo em nós, Espírito Santo em nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor ressuscitado. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois dito isto, soprou sobre eles o fôlego da vida eterna e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados ouvintes, filhos paroquianos, Pentecostes era uma festa judaica celebrada pelo povo do Antigo Testamento, 50 dias depois da Páscoa. Também chamada Festa das Colheitas, quando os israelitas agradeciam a Deus pelos dons da terra e do alto. Seu caule é a festa da aliança, do dom da lei dada por Deus a Moisés, para que ele a desse ao povo. Seus ramos são as promessas de uma nova aliança, feita no coração do homem, transformado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje, para nós cristãos, ela passa a ser a festa do dom do Espírito Santo. João narra que o sopro da vida, o Espírito Santo, desceu sobre os apóstolos através do sopro da vida da boca do ressuscitado, no primeiro dia da semana. É o primeiro dia dessa nova semana que não terá mais fim. É a semana da nova criação, quando o dom do Espírito, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, foi comunicado aos discípulos no mesmo dia da ressurreição, João 20:19, e de forma pública, solene, vibrante. O Filho, tendo cumprido sua missão, está presente nos irmãos com o dom do seu Espírito, para que continue a sua obra, testemunhar o amor do seu Pai, que é também nosso Pai. Lemos ou ouvimos no trecho que os apóstolos encontravam-se num ambiente às portas fechadas.
os discípulos ainda não estão vivendo sobre o resultado da morte, e ainda estão vivendo sobre o resultado da morte de Jesus. Estão no seu sepulcro, com medo. Os discípulos, mesmo sabendo do sepulcro vazio, o anúncio feito por Madalena, ainda não encontraram o Senhor. E esse encontro é absolutamente necessário. É necessário, mas não é suficiente ver e anunciar. É indispensável o encontro pessoal pleno e concreto. Jesus entrou e pondo-se no meio deles. O que significa essa afirmativa? O ressuscitado rompe as portas do medo e se coloca no meio deles e no nosso meio. É ao redor de Jesus que a nova comunidade será reunida e se reúne aos domingos e em todas as celebrações da mesma. Não é mais a sinagoga, mas em torno de Jesus. Não é mais o templo, mas o novo templo que é o próprio corpo do ressuscitado, formado por todos os que receberam o Espírito Santo no batismo. Uma vez ressuscitado, Jesus cumpre a palavra. Jesus faz o dom do Espírito Santo que havia prometido descer sobre a igreja. Dessa maneira, Pentecostes, no Evangelho de João, antecipado na cruz, acontece no mesmo dia da ressurreição. A paz esteja convosco. Jesus desejou aos seus, e é hoje a todos nós que continuamos sendo os seus e suas discípulos e discípulas do hoje. Ele se apresenta com a tradicional saudação judaica. A paz, Shalom. E mais do que nós traduzimos por paz. O Shalom é a síntese de todos os bens dos últimos tempos. É o dom de Deus. Shalom, paz, é a harmonia plena, sinal de que as relações rompidas foram todas restabelecidas. Significa que Jesus não abandonou aqueles que o abandonaram. Na última ceia, ele tinha dito que não nos deixaria órfãos. Voltaria para lhes dar a sua paz e a sua alegria, e tornando-nos suas testemunhas na força do Espírito. O medo dá lugar agora à alegria. Os discípulos ficaram e nós ficaremos hoje cheios de alegria por vermos também o Senhor. Sentir a presença dele em nossa vida. Continua o texto do Evangelho. Soprou sobre eles. Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito novo que tira o seu coração de pedra e dá a eles um coração de carne, tornando-os capazes de viver de acordo com sua palavra, de habitar a terra. Esse Espírito é Espírito de ressurreição e de conhecimento do Senhor. O sopro que Deus soprou no primeiro e velho Adão, e que o último e novo Adão, que é Jesus, nos deu na cruz, entregando o Espírito e fazendo escorrer do seu lado aberto sangue e água. Continua o texto do Evangelho. Perdão dos pecados. O Espírito Santo é Espírito da paz e do Pai e do Filho. Por isso, torna os seus discípulos e discípulas capazes de viver como irmãos, vencendo o mal com o bem. E por isso também
A missão de todos os discípulos consiste em perdoar os pecados uns dos outros, ou um aos outros. O perdão aos irmãos concretiza na terra dos pecadores o amor do Pai. Dessa maneira, a igreja comunidade que se reúne em torno do ressuscitado e sacramento de salvação para todos, continua a missão do Cordeiro que tira o pecado do mundo. O dom do Espírito Santo do Evangelho de João faz a ligação entre a hora do Filho e a hora dos irmãos, a hora de Jesus e a hora da igreja. Protagonista é sempre o Espírito Santo. Se no início do Evangelho de João ele pousou e permaneceu sobre o Cordeiro que tira o pecado do mundo, agora bate as asas sobre nós, para que continuemos a obra de reconciliação do Filho. A era do Espírito Santo inaugura na carne de Jesus da mesma forma que em nós tem sua obra de reconciliação e continuidade entre nós. A glória do Filho é comunicada à comunidade dos irmãos e irmãs. Na presença do ressuscitado, o sepulcro dos nossos medos se abre, a paz e a alegria que o Senhor pode dar. A palavra que se tornou carne em Jesus se volta a ser palavra no Evangelho. Agora anima também a nossa pobre carne. A sua palavra, de fato, é espírito e vida. O bom e belo pastor entra no nosso sepulcro, nos mostra suas mãos e lado, sinais do seu amor por nós, e nos tira da prisão. De fato, a alegria do Senhor é a nossa força para uma vida nova. Nos arranca do sepulcro, nos comunica o perfume da ressurreição e nos faz viver na única coisa necessária, o amor de Jesus por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.